Veio Boa de longe tarde. também. Animados, gostei. Achei que só a Carro tinha um fã-clube. Será que eu tenho também, gente? Vamos sair daqui com um fã-clube também. Uma caravana. Então, menina, veio... pois é, veio pronta. Boa Vocês tarde. saem com o fã-clube e eu e a Ana com os haters. Então, eu ouvi, duas pessoas vieram falar para mim que estavam ansiosas pela palestra de marketing. Já fiquei animada também. Então, bora lá, né? Quem aqui já teve uma experiência que não deu resultado? Ou assim, que muita gente, né? É triste, né, gente? Vocês têm agência? Quem tem agência? Legal. Então, bora lá. Quando a Kiki me convidou para poder vir no Empreender, eu propus para ela trazer o marketing de uma forma diferente. Porque nós temos gestores aqui, né? Muitas vezes, por ter um pequeno negócio, a gente não se enxerga como gestor. Mas vocês são gestores. E aí, a gente, com um pequeno negócio, não pode gastar energia à toa, em qualquer lugar, né? Muita energia, mas tem muita coisa para colocar energia. E eu vejo muitas pessoas gastando toda a energia do marketing nas redes sociais. Só que, enquanto gestores, não é lá que vocês têm que gastar a energia de vocês. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Fiquei super à vontade para fazer perguntas no microfone, né? Marketing muito além do Instagram. A chave de marcas que se destacam. Eu sou professorinha, então vou trazer trazer um pouquinho de conceito aqui, né? Definição de marketing. Tem uma definição do Kotler que é o que o marketing é suprir necessidade gerando lucro. Então, um produto, um serviço, uma empresa existe por um motivo. Ou ela vai atender uma necessidade ou um desejo também, né? As marcas nascem para atender um desejo. E gerar lucro, que é importante. Que fica feliz, né? Tem que gerar lucro. E a gente não olha para o marketing sobre essa perspectiva. Sobre essa ótica. Do produto, de qual preço, aonde que eu vou vender, em que lugar que eu vou estar no mercado. A gente olha lá para a comunicação, né? E a gente tem um outro conceito que é o branding, que é um conjunto de ações práticas para criar e gerenciar a percepção de marca na mente do público. Então, o branding, que é a gestão da marca, está muito mais ligada aos símbolos, ao subjetivo, se eu coloco um M amarelo aqui, as pessoas já naturalmente, não preciso nem colocar o nome, já vão associar o McDonald's. Por quê? Porque se eu colocar aqui o Cristo Redentor, a calçadão de Copacabana, posso nem falar o que é e perguntar, o que é isso? Rio de Janeiro. Então, a gente tem símbolos também no nosso vestir, né? Hoje, eu estava almoçando ali e perguntaram para ela, você é da moda, né? Porque a marca dela ali, o vestir dela estava trazendo que ela era da moda, da área de moda. E a gente tem o bendito posicionamento. Que todo mundo adora falar, ai meu Deus, eu preciso cuidar do meu posicionamento. Vou mudar o texto da minha bio. Né? É uma decisão estratégica sobre o lugar que a sua marca ocupa. Tanto no mercado, mas sobretudo na mente das pessoas. Então, o posicionamento não é beber água na taça, não é colocar um terno bonito. Ele comunica. Mas não é isso que é posicionamento. É o lugar, o próprio nome já diz. E o posicionamento, o marketing, o branding, são ferramentas, matérias, vamos dizer assim, de gestão. Só que normalmente a gente coloca tudo para o social media pensar. E muita gente tenta resolver o problema de posicionamento lá na comunicação. Enquanto o posicionamento está totalmente linkado ao modelo de negócio. Eu vou trazer na prática, tá? Então, posicionamento define negócio. Ele nasce no modelo de negócio e se expressa através do branding e do marketing. E aí, para ficar mais claro, né? Ou seja, postar uma foto bonita não resolve um negócio mal posicionado, assim como mudar o texto da sua bio. Isso é a comunicação do seu posicionamento. Importante, super importante. Mas existe uma decisão estratégica que precisa ser tomada antes. E muitas vezes a gente toma essa decisão de uma maneira perdida, levia, normal, acontece. Mas a partir de hoje não vai acontecer mais. Vamos, meu amigo. Então, vamos resumir aqui. Modelo de negócio.
vai definir a lógica do posicionamento. Vou trazer isso na prática para vocês. O branding vai construir o significado desse posicionamento na cabeça das pessoas. E o marketing é quem comunica e sustenta esse posicionamento. Então, cada um tem um papel. Beleza? Então, o marketing e o branding é isso tudo aqui. E o post está ali. Aonde vocês estão colocando energia hoje? E aí as redes sociais mudam de lógica o tempo todo. Não dá para a gente gastar todo o nosso esforço para agradar o algoritmo. Porque daqui a pouco nem é mais no Instagram. Né? Tem um monte de gente querendo ir para o TikTok aí. Estava até conversando com uma colega agora. Não dá. O Adam muda toda hora. Antes era carrossel, aí virou Reels, aí tem os Stories, aí tem... E aí uma pergunta, não é minha frase de efeito ainda. Mas pode ser também. Se o Instagram acabasse hoje, como ficaria seu marketing? Ferrou, né? Para não falar um palavrão. Ferrou. Ou o TikTok acabasse. Porque a gente coloca... É a mesma coisa que a Carol trouxe do WhatsApp. Se der um bug no WhatsApp, não vende. Quando o Meta faz alguma atualização, gente, as empresas param. Por quê? Porque o WhatsApp parou e o Instagram parou. Ferrou. Isso não vende. Dá para a gente terceirizar isso, deixar tudo na mão de uma plataforma? E muitas vezes nem é lá que está seu ouro. Meus melhores clientes vêm de palestras. Coloco alergia lá? Coloco. Mas dentro da minha estratégia, do meu posicionamento, daquilo que eu quero fazer, tem outros lugares que eu preciso investir mais a minha energia. Beleza? E aí, vamos ver na prática, que fica mais fácil. Que isso? Chocolate. Delícia, né? Nossa, aquela torta lá, inclusive de chocolate. Meu Deus. Que isso? Meu Deus. Caramba. Maravilhosa. Não foi só eu que falei, tá? Todo mundo que estava na minha mesa concordou. Parabéns. Ah, gente, tem o molho, né? Tem o molho da Bahia. E o que é isso? Dengo. Vocês conhecem dengo? É chocolate? É presente, né? Além de chocolate. É chocolate, mas é presente. Você não pega dengo, derrete, faz um pavê. Né? A gente não vai fazer isso, né? Pô, é uma heresia, exatamente. E a gente tem também Cacau Show, que também é chocolate. Aí pergunta, porque quando a gente pergunta de posicionamento, né? Como o seu negócio se posiciona? Qualidade. Eu quero morrer quando alguém fala isso. Qualidade é obrigação, né? Concordam que os três têm qualidade? É Cacau Show. Os três têm qualidade dentro do lugar que eles ocupam dentro do mercado. E do lugar que eles ocupam dentro da nossa cabeça. Se a Lacta cobrasse o valor da Dengo, vocês comprariam? Porque não é presente. É bom para fazer pavê. Né? Então, consegue entender na prática o quanto, tipo, todos têm qualidade. Cada um tem seu lugar na cabeça das pessoas e cada um ocupa seu lugar no mercado. E consegue entender o quanto isso tem a ver com o modelo de negócio também? Maravilhoso. Vamos lá. Conclusão, todos têm sucesso. Cada um tem o seu lugar. E aí, muitas vezes, a gente quer se posicionar igual o colega. Igual o Kiki falou assim, eu vendo um bolo, fez lá a precificação do bolo, mas o meu colega, ele vende por R$200. Mas tem um colega que vende por 500. Então, não, eu quero um bolo, quero ser um bolo high ticket. Cara, a Lacta tá ganhando tanto dinheiro quanto a Cacau Show. Todos têm sucesso. É difícil escolher, né? E muitas vezes a gente está tão preocupado com a grama do vizinho, o sucesso do vizinho, e perdido nesse emaranhado de informação, que a gente não consegue escolher qual lugar a gente quer ocupar no mercado e na mente das pessoas. E aí esse é o grande desafio do posicionamento. Só que lembrem, posicionamento está ligado com o modelo de negócio. Vou falar uma palavra rapidinho, licença poética. É aí que a merda começa.
Porque está lá na base do rolê. E desemboca lá no Instagram. Então, assim como os chocolates, cada empresa precisa encontrar o seu espaço e entender onde está o seu diferencial. É um dos primeiros passos. E aí, a gente pode entender onde está o nosso diferencial e focar nele, assim como também a gente pode criar o nosso diferencial e reestruturar a nossa empresa em cima de algum lugar no mercado que tenha um gap. Né? Então, eu fui comprar o sapato, o tênis da Mina. Fala Mina mesmo? Mina? Mina. Tem várias empresas de calçados, concordam? Mas ela me contou ali algumas coisas. Ela falou que o calçado tem couro por dentro. Falou para experimentar, ele é muito confortável. E ela tem ali uma questão da personalização. Né? Então faz sentido, talvez, ali dentro da estratégia dela, ela comunicar isso. É um diferencial. Então, não é sobre ser o melhor no mercado. É sobre ser melhor naquilo que você escolheu ser. E aí, que é muito. Eu costumo dizer que posicionamento é 20% estratégia e 80% coragem. Porque, no fim das contas, a gente tem que ter culhão para escolher ocupar um lugar só no mercado e na cabeça das pessoas. Porque, no fim do dia, a gente tem medo. E aí, a gente quer vender para todo mundo. E aí, a gente fica igual a todo mundo. E aí, a gente não tem diferenciação. E aí, a gente tem que ficar investindo em tráfego para o cliente chegar. E ele pede desconto. Que merda. Calma, gente, não é uma palestra triste, tá? Então, vamos lá. Como é que isso se conecta com o modelo de negócio? Quando a gente vem para a Lacta aqui, ela é um produto popular, concordam? Se ela é popular, ela precisa de uma distribuição em escala. Olha como tem a ver com o modelo de negócio. Então, a gente encontra a Lacta nas lojas americanas, a gente encontra a Lacta na farmácia, a gente encontra a Lacta em todos os supermercados, a gente encontra a Lacta em vários lugares. Tem um preço acessível, porque é um produto popular. Está presente no nosso cotidiano. Tem uma variedade ali de sabores, de produtos. E ela também tem uma conexão ali com a memória, com a infância, essa coisa da receita ali, do ovo de Páscoa, dentro desse lugar que ela ocupa no mercado. Quando a gente vai para a Cacau Show, ela já está ali bem no meio do caminho, ela é um presente acessível. Então, ela trabalha com lojas próprias, ela não vende em outras lojas. Ela tem embalagens presenteáveis, tem um preço intermediário e também trabalha com uma certa variedade de produtos. A Cacau Show se encontra na farmácia? Não encontra. Mas hoje em dia está em bem mais lugares, assim, né? Então a gente encontra várias lojas aí pelas ruas, em alguns shopping centers. A distribuição é diferente, o preço é diferente, a variedade é diferente, a estratégia de comunicação é diferente. Se você for no Instagram das duas, vocês vão ver que a comunicação é muito diferente. E a Dengo? A Dengo já veio no mercado bem concorrido, até porque a gente tem outras marcas de chocolate premium também, que atuam no Brasil, que são de fora. Mas ela tem ali um borogodozinho para ela se posicionar nesse mercado. Então, é cacau de origem. Como que eles fazem essa questão do símbolo? Eles vendem afeto e brasilidade. E isso se expressa na comunicação, nas embalagens, nas cores, na arte, na comunicação, no jeito de falar, né? Tem um preço mais alto e eles têm uma experiência sensorial dentro das lojas. 50 lojas no Brasil e abriram uma loja em Paris. Não sei se dá lucro, mas concordam que é bem estratégico? Ainda mais que o Brasil está no hype agora, se a gente for parar para pensar de uma estratégia de tendências, né? Então, eles têm comunicações muito diferentes. Se a Dengo for querer competir com a Lacta, faria sentido? Dentro dessa, não faz. Então, não faz sentido eu copiar o post da Lacta, entendeu? E nem ficar confusa com o meu posicionamento, porque a Lacta fez uma campanha muito legal, e você fala, meu Deus, eu preciso mudar a minha. Tá, mas tem a ver com o meu público? Tá na minha linguagem? Tem a ver com o meu posicionamento? É lá no Instagram mesmo que essa galera tá? O influenciador que a minha colega contratou, ele conversa com o meu público para que eu contrate. Nossa, ela vendeu muito, gente, vou contratar aquela pessoa. Ah, mas ela vendeu para o público dela.
Então, tudo que diz respeito à comunicação precisa ser ancorado dentro do seu modelo de negócio. Até o preço, a formatação do produto, a comunicação é a última coisa. E aí eu pergunto, com o que vocês se preocupam hoje de marketing? O post do Instagram. Gente, eu entendo, tá? O Instagram é muito importante. Ele tem que ser muito bem cuidado, a estratégia precisa ser maravilhosa mesmo. Só que o social media que vocês pagam, ele é especialista em conteúdo. E aí, coitado, isso tem que vir da sua empresa. É gestão. Tem a ver com a forma como você precifica, distribui o seu produto, oferece o seu serviço. E tem outras estratégias que estão envolvidas. Estava assistindo um podcast esses dias, falando sobre as marcas de luxo, né, e sobre o mercado de luxo no Brasil. E achei muito interessante que a pessoa que foi convidada, ela não vou lembrar o nome dela agora para poder trazer referência, mas foi no Galileu, no podcast do Galileu. E aí ela fala sobre a importância dentro do mercado de luxo, que são as pessoas que trabalham com vendas viverem experiências de luxo. De compra, nos restaurantes, viagens. Olha como a estratégia tem tudo a ver com o modelo de negócio. Então, aonde você vai colocar energia se você tem uma empresa premium? Se você vende um produto de luxo? É completamente diferente se você tem uma outra estratégia, se você tem um outro produto, se você tem uma outra comunicação. Então, por exemplo, uma empresa de tecnologia. Ah, beleza, estou lá no Instagram, posso ter uma comunicação super interessante e tal, mas talvez o meu melhor cliente não esteja lá. Então, eu vou estar lá, vou fazer o meu trabalho lá, mas talvez a minha estratégia de marketing, de posicionamento, está em outro lugar. E aí, depois que a gente descobre o lugar que a gente quer ocupar no mercado e na mente das pessoas, é lindo. Porque, olha, o mundo se abre para a gente em relação até a clareza daquilo que é conteúdo. E, sobretudo, sobre o que foi falado pela Ana Patrícia aqui antes, a cultura também. Show? E aí, quando a gente fala de branding, tem um conceito muito interessante que é de território de marca. Quando a gente fala de posicionamento, né? Porque posicionamento realmente é posição. E aí tem vários mapas que a gente pode fazer, mas eu trouxe aqui só para ilustrar o exemplo para vocês. Quando a gente pensa aqui nessa escala, empresas que estão focadas mais no produto de chocolate e empresas que estão focadas mais em experiência e significado. Empresas que são mais populares e empresas que são mais premium. Olha como eles estão em lugares muito diferentes. Aí, olha que interessante. Se Dengo é presente, quando eu vou pensar no concorrente da Dengo, é a Lacta. E outros presentes. O que uma pessoa pode dar de presente em vez de um chocolate? Porque ele não vende chocolate. Vende presente, afeto e brasilidade. C6. O C6 tem o foco em empresas, né, e clientes de alta renda. Ele vai se comunicar em qualquer lugar? Não faz sentido. Então, tem vários bancos que não são competidores diretos do C6. Ficou claro? Nossa, tá todo mundo quieto. Medo. Acho que eu não vou sair com um fã-clube. Poxa vida, gente. Então, posicionamento é clareza e coerência. Porque muitas vezes a gente fala que a gente tem um produto premium, mas o nosso atendimento está uma bosta. Ele não está premium. Mas aí a nossa comunicação não está legal, as fotos que a gente posta não tem nada a ver com aquele produto que a gente vende. A experiência não tem a ver. Né? Você vê essa questão da marca de luxo. Ela tem que investir no vendedor ali, porque é ele que vai oferecer uma experiência de luxo para o cliente. Se ele não sabe o que é uma experiência de luxo, como é que ele vai oferecer? E aí ela falava assim, eu entrego um cartão de aniversário lindo para o meu cliente. Não dá para o meu funcionário ter um cartão de qualquer jeito. Ali dentro desse ecossistema ali da marca, né? Então, clareza sobre aquilo que você entrega. Não dá para ser dengo vendendo lacta. E aí a gente fala, não, meu chocolate.
Qual é o meu posicionamento? Qualidade. Nunca mais ninguém vai falar que posicionamento é qualidade agora. Vocês vão lembrar de mim. Quando alguém perguntar assim, como é que é sua empresa? Marca? Qualidade. Não é qualidade. Tem mais coisa aí. Então, clareza sobre o que você entrega. Qual é o seu produto de fato? E encarar a realidade, gente. Porque o problema é que a gente fica querendo fazer comunicação pautado no nosso ego. Não porque eu não posso fazer um vídeo assim, assim, assado, porque não tá bonito. Não... Cara, o teu cliente compra. Eu tenho certeza que o dono da Lacta não come só Lacta. Se bobear, ele compra um dengo para dar de presente para uma outra pessoa. Só que aí tá lá feliz da vida, Renato, ganhando muito dinheiro e tendo uma empresa muito bem sucedida, entende? Só que daí, quando se trata do nosso negócio, a gente tem um apego enorme. E aí a gente se comunica de acordo com aquilo que a gente gosta. Mas espera aí, você tem o perfil do seu cliente? Então a gente tem que separar essas coisas. Coerência entre o que você fala e o que você faz. Né? Então, aquela coisa da experiência premium, que não é uma experiência premium, de entregar ali, falar que você vende um produto e ter uma outra entrega. E principalmente coragem. Essa é a parte mais difícil, mais desafiadora, porque é difícil escolher. A gente fica, cara, será que eu estou escolhendo o caminho certo? E aí você começa a se comunicar daquele jeito, e aí o seu colega faz alguma outra coisa assim, super maravilhosa, e você fala, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Né? Só que essa decisão ela é muito importante e estratégica, é ela que vai abrir o caminho. E aí eu falo que tem um limbo, né? Quando a gente começa a ter clareza da nossa comunicação, e a gente começa a se comunicar, fica que tem um momento que tem um limbo, que não está dando aquele resultado ainda, aí você está fazendo e você fala, cara, será que eu vou chegar lá? Tá meio incerto aqui. Continua fazendo. Marca a repetição. Só que a gente não tem coragem de ficar repetindo. Vou para cá. Então, o posicionamento, ele é uma escolha. E como toda escolha, por definição, exige que você abra mão de alguma coisa. Então, escolher é perder. Não dá para ser todo mundo, parecer todo mundo no mercado. Você vai ter que escolher alguma coisa para você ser. E a gente pode até pensar assim, Ana Lu, mas você trouxe exemplo de uma grande empresa. Olha, tem tempo, gente. Estou falando rápido? Ótimo. Então, eu tenho alguns exemplos de pequenos negócios que eu fiz consultoria e que são muito interessantes. E aí, olha como o modelo de negócio tem tudo a ver. Veio me procurar uma empresa de biscoitos artesanais. E aí, num primeiro momento, ela falou assim, Ana Lu, eu quero vender os biscoitos artesanais em latas comemorativas, latas presenteáveis. Né? E aí, eu preciso de uma estratégia de marca para os meus produtos e tal. Vou beber um golinho de água, tá, gente? Falei, beleza. Quando ela veio com essa demanda, pensa bem, um produto presenteável, tipo dengo, né? Um biscoito artesanal. É uma estratégia de marca, diferente de um outro tipo de biscoito. Então, eu falei para ela, cara, o seu biscoito vai estar presente o quê? Numa mesa de café da tarde com a família, num momento comemorativo. Então, pode ter, dei ideia para ela de fazer latas personalizadas, assinadas por designers, artistas, fazer algumas collabs nesse sentido. E, futuramente, abrir pontos em revenda, né? Revender para cafés, bistrôs, enfim, lugares que tinham a ver ali com esse produto. Beleza. Entrou uma sócia na empresa. Já tinha montado toda a estratégia. Entrou uma sócia na empresa. A sócia optou por uma estratégia de escala. Vender o biscoito com logotipo para ser oferecido para empresas que querem oferecer uma experiência mais interessante ali, uma clínica, uma clínica de estética. E aí você concorda que mesma receita, mesmo biscoito, estratégias completamente diferentes. Então a gente começou a pensar que os canais de distribuição poderiam ser os marketplaces. Começou a pensar também quais eram os nichos mais interessantes para ela poder ganhar mercado ali. Então, as clínicas de estética, dermatologia, cirurgia plástica, são nichos interessantes. E, em vez de vender afeto em forma de biscoito, a gente passa a vender hospitalidade e marca.
porque a sua marca vai estar ali. Então, eu tenho que contar aqui para o cliente... Será que é o meu, gente? Não. A gente vai contar para o cliente que busca isso, ele não está buscando afeto. Ele quer posicionar a marca dele melhor, o logo dele que vai ali. Então, são estratégias completamente diferentes. Espera aí que microfone. Pode. Só que a sua comunicação vai ter que ser distinta para esses públicos. Os canais são diferentes. Por exemplo, a gente tem... Sim. Quer ver um exemplo? Grupo Boticário. Tem o Boticário, tem a Eudora. Tem comunicações que fazem parte do mesmo grupo. Mas tem comunicações diferentes, Instagram diferente, estratégia diferente, distribuição diferente. Sim. Sim. Mas aí que eu falo, pode, como um pequeno negócio. A lata ainda existe, tá? Só que daí a lata ficou para clientes antigos dela, né? E para também oferecer como uma porta de entrada para que o produto se tornasse mais conhecido. Só que nas redes sociais, na marca, ela só comunica agora o biscoito, com logo. Porque onde ela colocou o foco dela. É um pequeno negócio, não dá para ela focar tudo ao mesmo tempo. Onde a gente põe energia, expande, né? Outro exemplo, uma escola de idiomas. A escola de idiomas, ela atendia 2 públicos. Agora o exemplo de serviço, né, para ficar claro para todo mundo, 2 públicos. Então tinha o público adolescente e tinha o público adulto ali na escola de idiomas. E eu falei, cara, a gente precisa tomar uma decisão estratégica aqui. Pequeno negócio, pouco investimento, porque a gente precisa levar em consideração o contexto, né, gente? O marketing não pode chegar e falar assim, ah, querida, quero uma verba tal para fazer tudo isso aqui, e aí a gente vai conseguir. Não tem, às vezes não tem, às vezes você precisa realmente fazer uma escolha. E aí, analisando ali o contexto, o que eu identifiquei? O adolescente, ele tem um tempo de permanência maior na escola de idiomas. Porque a mãe não vai tirar o filho da escola de idiomas. Agora, o adulto, ele está com um problema no trabalho, trabalhando um pouquinho mais, ele sai. Outra coisa, adolescente anda em bando, né? Eles andam em bando. Então, era mais fácil trazer uma galera de uma vez. Então, a aquisição do cliente ia ficar menos custosa e ele tem um tempo de permanência. Tá vendo como não é só o Instagram, gente? Tá dando entender? Então, a gente foi olhar ali estrategicamente qual público seria mais interessante. Fora que no presencial é mais vendável para o adolescente do que para o adulto. A gente não quer, a gente quer online. E aí a sugestão foi criar um produto online para os adultos. Mas primeiro a gente olhou para o adolescente. Era uma escola de idiomas específica, de Taubaté, tem todas as redes e é uma escola de Taubaté. Beleza. Como que eu vou me diferenciar das outras escolas? O que a gente faz aqui? A gente criou uma comunidade dentro da escola de idiomas. Então, antes era a dona que aparecia nas redes sociais. Agora são os alunos. Então, a gente usou assim, né? Positivamente, com autorização. Os alunos passaram a ser o ativo de comunicação da escola. Porque eu não me conecto com a dona, eu me conecto com o aluno. Eu sou adolescente ali. Eu quero estudar na escola, ainda mais cidade pequena, eu quero estudar na escola de idioma que o fulano estuda. E aí, a gente começou a criar eventos mais estratégicos lá dentro para a galera querer continuar. Então, St. Patrick's Day, criança não pode beber, né? Teve, em vez de ser o festival de bebida, lá quem bebia, teve de cachorro-quente. Então, a galera ali no cachorro-quente, filmando, o professor participando, bolão de quem ia ganhar e tal. E aí, a gente pega essa experiência, leva para as redes sociais. A galera se reunia para jogar futebol. A escola passou a patrocinar o futebol, é uma vez no mês e tem fez camisa. E aí, quando a gente fala de território de marca, que eu falo que sempre tem um ouro aí, como que a geração Z e a Alfa é vista? Não quer nada com nada, não quer estudar, né? Meu Deus. Mas será que ela se enxerga assim? Quando uma marca entra no meio desse rolê, do tipo, o mundo vê essa pessoa de uma maneira e a pessoa se vê de uma outra maneira, e ela consegue trabalhar bem essa simbologia, tem ouro aí.
Porque eu me sinto representada por aquela marca. Aquela marca conversa comigo. E ela resolve um conflito, vamos dizer assim, sabe? E aí a dona dessa escola de inglês, ela se dá muito bem com os adolescentes. Então, hoje em dia, a sala dela fica lotada de adolescentes indo lá conversar. Porque eles são super maravilhosos estudando. Os professores também foram para as redes sociais. Ela tinha muito medo disso, de colocar os professores ali. Só que são vários influenciadores. E está muito baseada numa estratégia consolidada de comunidade, com os alunos ali como grandes ativos de comunicação. Tá vendo que não é só Instagram? O Instagram foi a ponta. É aquilo que comunica. E aí, o que começou a acontecer? Os pais chegavam com os alunos e falavam assim, olha, eu preciso matricular meu filho aqui, porque ele não quer outra escola. Não tem opção. E aí, o que você consegue fazer quando isso acontece? Arrasou. É isso. E aí você fala assim, não, isso aí, coisa pré-lacta. Não, escola de idioma, biscoito artesanal. Dá para fazer na sua empresa também. Show? Dá para aumentar o preço. Dá para aumentar o preço. Para filmar. Ai, Deus. E aí, gente? Qual o chocolate que você está tentando ser? Ai, meu Deus, ele faz sentido. Tem um triplex aí, adoro quando tem triplex na cabeça. Você tem consciência do seu posicionamento? Ou você está esperando que o mercado te rotule? Porque quando a gente não se posiciona, posicionam a gente. O seu cliente, ele tem um posicionamento claro sobre você, as pessoas que veem suas redes sociais também. Talvez você não saiba, né? Você está ali fingindo que não sabe, mas existe. Então é melhor que você tenha essa narrativa, né? E aí, qual que é o... beleza, Ana Lu, triplex na cabeça, socorro, meu Deus, eu não vou dormir hoje. Qual que é o caminho, a direção, né? Qual que é o caminho para poder construir isso? Direção e estratégia. Vem antes da execução. Então, vamos pôr energia na estratégia. Ah, Ana Lu, não consigo fazer contrato uma pessoa para fazer. Não é o social media. Ele é o cara do conteúdo. E aí, eu trouxe algumas perguntinhas aqui, né? Então, você pode até saber fazer conteúdo, mas sem a direção vira gasto, ruído, ansiedade, ódio, né? Ranço, frustração. E aí eu trouxe algumas perguntinhas para a gente poder se fazer, né? Porque o marketing que dá resultado, ele vem de uma visão global. Meu Deus, minha fase de efeito se foi agora. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês se perguntem depois de ouvir isso. O seu posicionamento, preço e discurso de marca estão ali... Hora do print, vou fazer uma pose aqui. Pra sair brincadeira. Mas pode fotografar e me marcar que eu não ligo. O posicionamento, preço e discurso de marca, eles estão alinhados depois disso que vocês ouviram aqui? Vamos pensar se tá? O seu time ou equipe sabem como falar da sua marca? Cara, isso é muito importante. A minha galera sabe falar do meu diferencial? Do meu posicionamento? Como é que é o nome da moça do C6 que fez a palestra aqui? Ela quis personalizar o tênis dela com o slogan do C6. Maravilhosa. Veste o tênis. Arrasou. Maravilhosa. O seu público entende seu diferencial? Ele sabe. Se alguém perguntar assim, por que você compra da... Oi? Da Voen. Nossa, escolhi uma pessoa com nome difícil, eu pronunciei certo. Por que você compra? O seu público sabe dizer por que ele compra de você? Você se sente no controle das decisões de marketing ou você está sempre improvisando? E se você parar de dar desconto ou de fazer tráfego pago, você vende? Essa, nossa, dá uma dor no coração. Você fala, meu Deus, não vendo. De onde vem a maioria dos seus clientes e qual canal converte mais e traz lucro? Isso aí, ó, CRM traz isso. Porque às vezes eu estou colocando minha energia no Instagram, meu cliente vem de outro lugar. Seus clientes te indicam espontaneamente? Eles falam da sua marca nas redes, no boca a boca? Essa parada de menção é muito legal para a gente medir o quanto a nossa marca está representando o nosso cliente. Porque quando uma marca representa a gente, o que uma marca faz? Ela economiza o tempo de falar quem a gente é. Então, quando eu fui personalizar, coloquei a frasezinha lá no meu tênis, quando a pessoa lê a minha frase, eu já economizo um tempo da minha vida. Porque aquilo vai me representar de alguma forma. Na adolescência, a gente usava o quê? Camisa de banda. Né? Para falar o quão cool a gente era.
Então, a marca ela economiza um tempo. Se eu tenho menções nas minhas redes sociais, as pessoas fazem questão de contar que me consomem enquanto produto, enquanto serviço, cara, seu trabalho de marca pode estar sendo muito bom. E olha que métrica ali, né, que a gente nem imagina. Então, as pessoas estão te mencionando? Se alguém comprar da sua empresa, comparar a sua empresa com a do concorrente, ela sabe dizer o diferencial? Você já ouviu um cliente repetir com orgulho a sua proposta de valor? E o seu marketing está conectado com o que o seu negócio realmente entrega hoje? Essa aqui também, essa aqui, ó. Se você fosse seu próprio cliente hoje, olhando para o seu Instagram, seu site e seu atendimento, você compraria? A fase que foi antes, né, gente? Mas, enfim, posicionamento. A gente não inventa, a gente não tira da cartola, a gente não copia o amiguinho, a gente não pega uma água na taça e vai beber, sabe? Não, não é assim. A gente vai construir isso igual a gente constrói o nosso negócio. Igual você vai pensar no seu produto. Igual você vai olhar para o seu preço. E isso se reflete lá na comunicação. Obrigada. Obrigada. Perguntas? Perguntas. Temos tempo para... Gente, eu parabéns, tenho Ana Lu. Vou te 5 falar que minutos. Oi? fiz várias... Obrigada, foi super legal, Ana Lu. Ai, que Eu bom. adorei. Meu nome é Mercedes, eu tenho uma marca que faz bolsas e acessórios com sobras da indústria têxtil. E eu tenho 2 clientes. Eu tenho B2B, eu faço brindes corporativos, ressignificando, dando um up assim nos presentes. E tenho o varejo. Hoje eu estou num momento de super rebranding estratégico da marca, de também modelo de negócio, mas pensando, putz, será que eu largo um? Né? Hoje seria mais interessante financeiramente eu manter o corporativo, uma venda garantida, 200, 300, 500 brindes, mas o varejo sempre foi uma porta de entrada muito boa. Então, vai um pouco isso da comunicação, como eu me comunico, não sendo uma marca de brindes, porque essa palavra é horrível, infelizmente alguém zoou ela, mas, enfim, conseguindo manter essas 2 pessoas, porque o cliente varejo, ele trabalha em alguma empresa, então ele pode, enfim, é um boca a boca geral, né? Eu vejo tudo como pessoas, então eu tenho essa dúvida também, né? Como que o seu cliente chega para você hoje? Ele chega através de qual canal? Tem bastante do boca a boca de alguém que participou de um evento e ganhou uma bolsa, fui atrás de você. Ou digitei no Instagram, brindes sustentáveis, brindes, nanã, e chega. Pensei numa coisa aqui. Não tenho loja física, então é muito através de... Tive uma iluminação aqui. Vocês já ouviram falar do caju, aquele benefício? Já, inclusive, já foi cliente também, mas nunca usei. Já reparou que quem contrata o caju? O RH. Sim. Mas a comunicação do caju, ela não é só para o RH. Ela se tornou uma marca desejada pelos funcionários das empresas. Assim como no passado fez a Intel, que a gente não sabia qual processador que tinha no computador. Uhum. E daí a Intel começou a falar que o processador Intel era o melhor. Aí o que não tinha Intel não girava. Entende? Então, assim, você pode investir numa comunicação criativa, gostosa, amigável, para o cliente final, a pessoa que vai receber o brinde, tipo, cara, um brinde bom de empresa é o brinde da... Qual é o nome dessa? Rebag. Entende? Com 2 G. Ao ponto que a empresa, para agradar aquela pessoa para a qual ela vai dar o brinde, queira o seu brinde. É uma estratégia. Assim, muito superficial, né? Tem que olhar para o seu modelo de negócio para poder ver o que faz sentido. Mas você pode focar a sua comunicação num público específico e vender para os outros também. Isso não é um problema. E a possibilidade de fazer uma transição, né? Igual uma vez eu fui num evento e aí uma decoradora perguntou assim, ela falou assim, olha, no momento eu sou lacta, mas eu queria ser, na época eu usei a Copenhague, eu queria ser Copenhague, como que eu faço? Né? Uma transição, você vai pegar eventos Copenhague e vai começar ali, talvez conseguir entrar em algum evento Copenhague e daí começar a publicar coisas do seu evento Copenhague, sabe? Então existe uma possibilidade de fazer uma transição também, se você entender que o mercado é mais interessante que o outro. Respondi? Sim, não, porque ela tem um posicionamento, tem um posicionamento, não é sobre virar Copenhagen.
É mais sobre largar um ou dar mais foco na comunicação. Enfim, eu sei, não é uma pergunta. Então, mas se porque a gente faz for parar parte para do pensar, modelo olha de só, negócio. a empresa chega até você, ela não vem pelo Instagram. Várias já vieram pelo Ah, Instagram. eu achei que era mais indicação, mais... Também, mas tem vários canais. Entendi. O que eu apostaria para você não ter que escolher, tá? Mas assim, superficialmente, óbvio que é importante Sim. entender. Torná-la criativa e para as pessoas em geral que têm potencial de receber o presente. Não vou chamar de brinde, que brinde é feio mesmo, né? Muito. O gift. Ensinaram pra Maravilhoso. gente. Então, quem tem potencial de querer o gift, que vai fazer com que a empresa queira dar o gift, porque daí vai ser um gift melhor, entendeu? Criaria uma comunicação nesse sentido. Sim. Fez sentido? Sim. Perfeito. Obrigada. Nada. Gente, a gente vai agora Obrigada, agradecer gente. muito, você arrasou.